A outra coisa que o regime PT-STF está oferecendo nesse momento: censura nos olhos dos outros é refresco. Pimenta declara guerra a críticos do governo. Ministro da SECOM resolve perseguir e censurar jornalistas, influenciadores e políticos que criticam ações do governo no Rio Grande do Sul. Na terça-feira, o Pimenta enviou um ofício ao seu colega, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e disse que era para colocar mesmo a Polícia Federal e a AGU em cima dos que supostamente divulgam fake news, notícias falsas, né? Agora eu tive o cuidado de ler esse ofício que o Paulo Pimenta enviou ao Ricardo Lewandowski. Eu vou mostrar aqui para vocês o que é que o Paulo Pimenta considera fake news, o que ele considera desinformação. Eu vou dizer aqui, vou listar aqui para vocês o que ele considera crime, tá? Então é muito simples. O perfil Pavão Mysterious disse o seguinte, o perfil do Twitter, tá? Disse o seguinte, que os empresários que apoiam Lula não moveram um dedo para ajudar as vítimas do Rio Grande do Sul. Entre eles, Luísa Trajano, Emílio e Marcelo Odebrecht, Joesley e Wesley Batista e Jorge Paulo Lema. Bom, vamos comentar aqui essa primeira fake news, né? Isso aqui, para o Paulo Pimenta, isso daqui é um crime, dizer isso aqui. Bom, primeira coisa, se for falsa essa notícia, caso seja, eu não sei se é falsa, mas caso seja falsa essa notícia, existe uma maneira muito simples de neutralizar a falsa notícia. Dizer a verdade. Se a Luísa Trajano está fazendo alguma coisa pelos nossos irmãos do Rio Grande do Sul, que ela divulgue. Se o Marcelo Odebrecht está fazendo alguma coisa pelos nossos irmãos do Rio Grande do Sul, que ele divulgue. Se o Joesley e o Wesley Batista estão fazendo, que divulguem. O Felipe Neto não foi lá e não comprou lá os purificadores de água, né? Tudo bem que os purificadores haviam sido doados para Gaza, para a faixa de Gaza, anteriormente pelo governo, né? Agora ele comprou, mas resolveu comprar, tudo bem, comprou, divulgou, não tem problema. Tudo bem que poderia ter sido doado, mas não foi doado, né? Alguém ganhou alguma coisa com isso. Tudo bem, tá? Tá divulgado, o Felipe Neto, não tem problema, tá? Só que o seu nome não está aqui, tá? Uma mensagem do Telegram circulou por vários grupos, né, dizendo que o governo foi rápido ao usar o avião da FAB para levar 125 toneladas de alimentos para Cuba, para a ditadura cubana, e essa agilidade não foi utilizada no caso do Rio Grande do Sul. Se é mentira, então, vamos desmentir, então, vamos colocar a notícia verdadeira. É assim que se faz jornalismo. É assim que as pessoas encontram as verdadeiras fontes de informação. Assim que as pessoas têm inteligência suficiente para comparar fontes de informação diferentes, né? Por exemplo, as pessoas leem o BSM, tem outras que preferem a Globo, né? Os leitores do BSM eles acreditam que aqui eles têm uma fonte de informação credível. É simples assim, as pessoas precisam ser responsabilizadas pelas próprias vidas, elas precisam responder pelos seus próprios atos, elas precisam ser tratadas como gente adulta, e não como crianças que têm que ser tuteladas pelo pai Estado. As pessoas não precisam de um Ministério da Verdade para descobrir o que é a verdade. O Tiago Asmar, o jornalista Tiago Asmar, isso aqui também é crime por Paulo Pimenta, afirma que o empresário Luciano Hang está ajudando mais o Rio Grande do Sul do que o governo federal. Olha, vejam, o Luciano Hang sozinho, que é um empresário, tá? que não é do ramo, sozinho ele colocou um avião, 3 helicópteros para fazer resgate das vítimas. O Exército tinha colocado, o Exército brasileiro, as Forças Armadas brasileiras, colocaram no começo 5 aviões. Ele que é um pequeno empresário, quer dizer, proporcionalmente é claro que ele está ajudando muito mais
do que o governo. Qual é a mentira do Thiago Asmar aqui? Um tweet do Leandro Ruschel em que ele critica o bizarro show da Madonna, ao mesmo tempo que os gaúchos sofriam com o maior desastre climático na história do país. É um belo texto aqui do Leandro Ruschel. Eu vou ler para vocês, porque eu acho que tem que ler. Aparentemente, havia mais servidores públicos trabalhando no show pornográfico do Rio do que assistindo os milhares de gaúchos esperando resgate no telhado de suas casas, cercados pelas águas na mais sombria das noites. Eles enviavam mensagens desesperadas para grupos de WhatsApp criados por voluntários. A maior parte dos salvamentos tem ocorrido dessa forma. Em meio aos resgates, já na madrugada, membros de facção passaram a hostilizar e até mesmo a assaltar socorristas num dos bairros mais pobres de Canoa. Onde estavam as forças de segurança? O Ministério da Defesa anunciou que cerca de 1.000 homens das Forças Armadas foram enviados para ajudar nos trabalhos de resgate e acolhimento. Ora, há 360 mil militares na ativa no Brasil. Diante do tamanho da tragédia, não há como mandar mais soldados? Dá uma média de 3 militares por cidade afetada pelas chuvas. Creio que havia mais militares envolvidos na prisão das velhinhas com a Bíblia na mão, em frente ao QG de Brasília, em janeiro de 2023, do que nessa operação do Rio Grande do Sul. O Leandro Ruschel disse alguma mentira aqui? Depois ele lamenta a morte das 9 pessoas na UTI em Canoas. O próprio prefeito de Canoas disse que haviam morrido 9 pessoas, está numa ligação ao Paulo Pimenta, aliás. Ele disse que haviam morrido 9 pessoas esperando evacuação do hospital lá em Canoas. Depois ele se corrigiu, não morreram 9 pessoas, morreram 3 pessoas. É igualmente, é uma tragédia da mesma maneira, é uma tragédia. 3 vidas se perderam. E o Paulo Pimenta disse que porque houve esse problema, né, esse mal-entendido entre 9 e 3 pessoas, que o próprio prefeito de Canoas disse, né, e depois se corrigiu, ele está dizendo isso. Ele está dizendo que isso é crime. Do Leandro Ruschel. Por quê? Porque o Leandro Ruschel critica o governo federal. A minha querida amiga, a ativista conservadora Esté Papaiano, afirmou num tweet, vejam o que ela afirmou, meus amigos, que o Estado, como ente centralizador, até agora só entregou dificuldade e ineficiência. Esse foi o tweet da Esté. E por isso ela está sendo perseguida. Por isso ela está sendo investigada pela Polícia Federal e pela AGU. A Polícia Federal está investigando a Esté Papaiano porque ela criticou a ação do Estado no Rio Grande do Sul, em 3 linhas. Isso está sendo considerado crime pelo Pimenta. A nossa amiga também, a jornalista Fernanda Salles, escreveu o seguinte, meus amigos. Impressionante como 90% dos vídeos que chegam do Rio Grande do Sul mostram apenas civis ajudando no resgate das vítimas. Essa tragédia evidenciou a ineficácia e a falta de vontade do Estado em proteger o cidadão. Vergonha para os políticos, honra para os heróis civis que estão salvando vidas. Isso aqui é considerado crime pelo Paulo Pimenta. O Paulo Pimenta acionou o Ministério da Justiça brasileiro, acionou a Polícia Federal brasileira, acionou a Advocacia Geral da União para perseguir pessoas que fizeram esse tipo de comentário, meus amigos. E teve também o caso do Pablo Marçal, né, que disse que a Secretaria de Fazenda do Rio Grande do Sul estava barrando e multando caminhões com doações para as vítimas da chuva. Né? E o que aconteceu? Isso ficou comprovado, foi feita uma matéria pelo SBT mostrando exatamente isso que estava acontecendo. Os fiscais do Rio Grande do Sul, os agentes do Estado, estavam barrando e multando caminhões que chegavam com doações para as vítimas das enchentes. Ficou uma ótima reportagem, né? Feita por uma repórter, uma jornalista do SBT, mostrando aqui, até me esqueci o nome dela, depois você pega, quero até fazer a menção, porque a moça é muito competente, fez uma excelente matéria sobre isso,
E a Globo, né, porque a Globo agora funciona assim, a Globo, ela primeiro, ela quer ouvir o governo. Qual é a versão do governo? O que é verdade para o governo, para o regime PT-STF? Aí depois que a Globo fica ciente do que o governo, da narrativa do governo, né? Daquilo que o governo entende como verdade, aí eles trabalham em cima dessa versão. E todas as outras são rejeitadas e perseguidas. Quer dizer, o governo, a Globo hoje ela não faz mais imprensa, não faz mais jornalismo. Ela faz assessoria de imprensa. A Globo se tornou a verdadeira SECOM é a Globo. A verdadeira Secretaria de Comunicação do governo hoje é a Globo. E o Pablo Marçal disse isso, era verdade, aconteceu. E vejam, deixou de acontecer? Sim, deixou de acontecer. A Agência de Transportes do Rio Grande do Sul deixou de fazer essa fiscalização. Mas, ora, meu Deus, por que essa decisão foi tomada? Porque as pessoas denunciaram isso nas redes sociais. Se não houvesse redes sociais, meus amigos, os fiscais do Rio Grande do Sul estariam ainda barrando caminhões, barrando e multando caminhões de donativos. Lá na fronteira do estado estariam até agora. O nome da repórter? A Márcia Dantas, repórter do SBT, que fez essa bela matéria, que foi ao ar, e depois ainda o SBT fez uma nota dizendo, que, em defesa da sua jornalista, em defesa do seu trabalho jornalístico, tá? Então, houve o contraponto. E esse contraponto, ele veio à tona graças às redes sociais. Se não houvesse as redes sociais, o SBT não teria apoio para manter essa matéria no ar, para manter essa versão, para confrontar a versão mentirosa do governo. Então, essas pessoas estão sendo verdadeiros heróis. As redes sociais estão tendo um papel fundamental nessa crise, nessa tragédia. Vocês imaginem se houvesse a censura das redes sociais em todos os momentos, tá? Nas comunicações entre os grupos, se as redes sociais fossem controladas e censuradas pelo governo, o que aconteceria? A tragédia seria muito maior, porque eu volto a dizer, meus amigos, é o povo que está salvando o povo no Rio Grande do Sul. O Estado, ele é parte do problema e não da solução. E vou dizer mais para vocês. Em pouco tempo, eles vão vir com a história de que será necessário criar um imposto ambiental para evitar novas catástrofes. Tá? Assim como essa recriação do DPVAT aí é um sinal disso. Eles só sabem falar essa linguagem. Em breve, o governo federal virá com a história de criar um novo imposto. Ele vai criar um novo imposto, tá? Em cima dos cadáveres, tá? E da destruição no Rio Grande do Sul. Falta pouco para isso acontecer. Escrevam o que eu estou dizendo. Dani, você pode colocar o vídeo do nosso querido amigo, o professor e historiador Thomas Giuliano, que está fazendo um belíssimo trabalho de arrecadação de recursos. Beleza. Pessoal, toda essa situação que está acontecendo no Rio Grande do Sul indica também uma coisa. Todo sujeito que apresentar qualquer eufemismo para a censura das redes sociais é um filho de uma puta. Entenderam? Melhor, não é um filho da puta. Porque chamá-lo de filho da puta ofende a puta. Vejam a força da livre expressão, da internet livre. Sem isso, como este Estado estaria? Como?
Tem hospital já dizendo que está sem água, sem internet. Como este Estado estaria? Então, todo vagabundo que falar em censura de rede social com algum eufemismo, controle, etc., com qualquer palavrinha minimamente rebuscada, é o filho de uma puta, melhor, é um vagabundo, é um olho do cu, vale menos que um peido. Sem a internet, sem a livre expressão, como este Estado estaria? Com inclusive hospital sem água. Porra! É exatamente isso que o ministro Paulo Pimenta fez. Ele veio sob o pretexto de controlar a informação na internet, sob o pretexto de combater a desinformação, ele está perseguindo as pessoas que precisam de ajuda, ele oferece censura. As pessoas que precisam de socorro, ele oferece perseguição. É assim que o governo, de maneira geral, o regime PT-STF, está vendo essa tragédia. Como eles estão vendo essa tragédia como uma oportunidade para perseguir os seus adversários políticos. A triste verdade é essa.